Ah, Chaves. Uma série tão amada entre os brasileiros. De vez em quando os gringos, mas ninguém se importa com os gringos, sendo bem sincero. Como toda série que ganhou a sua fama, lógico que Chaves teria seus jogos. Tanto feito por fãs, jogos oficiais ou até em Flash. E é isso que eu vou falar hoje. Aoba, sou eu, Ekaires. Faz um tempinho já, né? Só um tempinho. E com uma ideia muito maravilhosa na visão de alguns e muito aleatória na visão de outros, eu vou falar sobre os jogos de Chaves que foram feitos em Flash, fangames e até oficiais. Então, seja bem-vindo aos jogos de Chaves. Vem aí o Chaves na chave das chaves com Chaves. Antes de começar, eu vou separar em algumas partes. Primeiro, vamos falar dos jogos oficiais, desde os mais famosos até os mais estranhos, entre muitas aspas. E depois vamos falar de jogos em Flash, Clique Jogo, jogos 360, entre outros que você já conhece. E por último, jogos feitos por fãs, que de vez em quando tem outros jogos aqui e ali que não são de Chaves, mas metem algumas referências aqui e ali de vez em quando. Então, bora começar pelos oficiais. Chaves Kart é praticamente o jogo mais conhecido de Chaves, onde a gente participa de uma corrida com os personagens de Chaves. Como o próprio Chaves, Seu Madruga, Kiko e até o Godines. Simplesmente o melhor personagem de todos. O jogo é especialmente amado pelos fãs por conta da sua dublagem, e sim, ele também foi bem amado por conta de sua jogabilidade, suas piadas, e também porque ele tem literalmente uma fase inteira que se passa no Maracanã. Não me pergunte como. Não me pergunte como. O jogo foi tão amado a ponto de fazerem um pote pra mobile, que tinha campeonato, treino, entre outros. Se você procurar na Play Store, você vai ver que não parece nem um pouco de console. Basicamente, é um Mario Kart do Chaves. Se é pra você passar o tempo, se divertir com seus amigos fazendo gameplays. É basicamente um jogo que tá na média. É jogável pra caramba, você pode se divertir. Recomendo pra quem foi fã de jogos de corrida. É claro que depois de Sonic Party, Mickey Party, Lego Party, é lógico que ia ter um Chaves Party. Lançado lá em 2012, Chaves é praticamente o Mario Party do Chaves, com minigames aleatórios ou minigames a ver com o seriado. A história do jogo a gente pode resumir pra: as crianças da vila estavam prestes a jogar um pouco de futebolito. Porém, Chaves, sendo Chaves, chuta a bola na casa da bruxa do 71 e logo tem que buscar a bola. Porém, ele acha uma caixa misteriosa que brilha em direção dele, que quando as crianças abrem, elas são levadas para um mundo onde tem um tabuleiro mágico com minigames e toda aquela patifaria de Mario Party. Bem, o que dizer sobre o Chaves de Wii? Isso é mais um jogo que vai na onda do Mario Party, igual a todos os outros que eu já citei anteriormente. E algo que eu genuinamente não gostei desse jogo é que você só pode escolher 4 personagens. Ou seja, nada de Godines e Seu Madruga. Enfim, agora que fomos para os únicos jogos minimamente conhecidos de Chaves oficialmente, vamos para os nossos queridíssimos jogos em Flash, que foi uma grande era que morreu. Descanse em paz, meu amigo. Lembraremos para sempre de você. Agora pro jogo. Vocês lembram daquele filme de terror clássico, Saw Game? Existe um cara que fazia vários jogos. E quando eu digo vários jogos, são vários jogos. Onde ele colocava personagens da cultura pop num jogo desse boneco do mal. Porém, de vez em quando ele dava umas pausas desse terror e fazia jogos com a mesma jogabilidade, com um tema um pouquinho mais simples e cômico. E esse é o caso de Chaves e o Grande Sanduíche. A história começa como qualquer episódio de Chaves. Praticamente um Chaves animado em Flash. Porém, em um momento, Chaves descobre que em uma padaria ou lanchonete perto da vila estava vendendo um grandíssimo, belíssimo sanduíche de presunto. Dá até água na boca. Só que o Chaves, vocês sabem como é que é o Chaves, né? Ele é um mendigo. Então, lógico que seu objetivo aqui é resolver puzzles e conseguir uma grana resolvendo eles entre vários universos de Chespirito. Esse jogo fez muita parte da minha infância. Eu não sei se é a minha nostalgia gritando ou se o jogo é muito lindinho mesmo, porque eu adoro esse jogo. Eu rezerei ele recentemente, rezerei de novo, mais recentemente ainda, e cara, que joguinho bom de se jogar. Puzzles específicos, referências, é bem engraçado até, e eu recomendaria. Se o Flash não estivesse morto. Dos mesmos criadores de Chaves e o Grande Sanduíche, temos Chaves e a Casa Mal Assombrada, onde é a mesma mecânica do outro: setas, point-click, puzzles, todo aquele rolê que eu já falei anteriormente. A única coisa que diferencia esse jogo pro outro é que seu objetivo e sua história são diferentes. Na história, Chaves está na vila tranquilamente, porém nenhum dos seus amigos estão lá.
Esses que são Kiko e Chiquinho. Só que Jaiminho chega na vila e diz para o Chaves que eles foram para a casa mal assombrada. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Logo, seu objetivo é passar pelos obstáculos e puzzles e desafios que tem pela casa até você chegar e salvar seus amigos. E no final, descobrir que tudo não passou de um sonho. É um jogo em flash do Chaves. O que você tava esperando no final, né? Só uma menção honrosa aqui pra gente poder enrolar um pouquinho o vídeo, né, gente? Tem que enrolar o bagulho, né? Fazer o quê? Além de termos os jogos de quebra-cabeça, ou até aquele jogo tosco de chaves de equilíbrio, temos o meu queridinho dos jogos em Flash, Super Smash Flash 2. Resumindo, pra quem não conhece, é basicamente o Smash Bros 2D, que teve sua origem em jogos em Flash. E sua fanbase faz muitos mods. Tem mod de tudo. Tem mod de Sonic Zé, Homem-Aranha, Gumball, Finn, Mordecai, tem de tudo, tem de Ben 10, tem de Ben 10, tem o Mac Ronald, tem o Homer Simpson, repito, tem a porra do Homer Simpson. E é claro que entre tantos mods tinha que ter ele. Que coisa, não? Eu juro por Deus que no roteiro isso soou bem mais engraçado. Agora, depois de termos passado por jogos oficiais, jogos em Flash, era lógico que tinham que ter vossas fangames. E era lógico que só teria coisa conhecida aqui, né, gente? Feito pelo desenvolvedor brasileiro Cybergamba, em 2003, Street Chaves ganhou fama por ser basicamente um Street Fighter do Chaves, onde você controla personagens como Seu Madruga, Kiko, Chaves e Dona Florinda em cenários de Chaves lutando entre si. O jogo se consiste numa gameplay bem basiquinha, é praticamente os mesmos comandos de jogabilidade de Street Fighter. Então quem tem o mínimo de conhecimento sobre jogos de luta retrô, consegue jogar isso daqui de boa. Esse jogo é tão amado que já tá recebendo remakes, animações ou até continuações feitas por fãs do jogo. Esse aqui é um dos, se não o mais conhecido entre as fangames de Chaves. Praticamente podemos considerar ele como um Slenderman do Chaves, que foi igual a pira do Chaves de Wii, tentando fazer fama com alguma trend dos jogos com os personagens de Chaves. A história é basicamente um FNAF 2.0. Seu barriga ficou louco, matou todos os moradores da vila. Ao longo do jogo você precisa coletar itens de cada morador e blá 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 blá. O jogo tem duas versões. A versão mais antiga, que deu mais fama pro jogo, e a versão mais nova, que revela mais coisas sobre o jogo e mais fatos sobre ele. Praticamente podemos resumir esse jogo a Chaves e Slender, porque é isso. Passar por um mapa escuro, check. Coletar itens e papéis, check. Qualidade de gráficos claramente não sendo das melhores, check. Então, praticamente, a gente pode resumir Dream Fallen pra Chaves e Slenderman. Chaves Nightmare. É criativo? É. Tem polêmica? Pra cacete. Mas ninguém liga pra essas tretas. O foco aqui mesmo é o próprio jogo, então vamos deixar de lado todas essas coisas que aconteceu, vamos? Vamos ignorar? É bom, né? Aqui somos o detetive que vai investigar um local antigo de festas e atrações feitas pela SBT, utilizando o seriado Chaves como base para as atrações. Porém, houve um acidente, onde um dos animatronics matou um dos funcionários, e assim o local foi fechado. Agora, seu objetivo é passar por 6 noites para descobrir quem foi o culpado pelo ataque dos animatrônicos. E, logicamente, receber seu dinheiro, porque, né? R$1.000? Resumo do resumo, é basicamente um FNAF do Chaves, que ficou bem conhecido por conta de ser bem meme, tendo referências a episódios, efeitos sonoros, cenários e etc. A gameplay é bem legal, você vai pegando a manha ao longo da gameplay, e vai entendendo a função de cada personagem. E aliás, no final da gameplay a gente descobre que foi o Tripa Seca e o Quase Nada que fizeram o acidente acontecer. Eu ia até dizer que é cinema, mas por conta de algumas polêmicas aí eu achei melhor dizer nada, não é? Deixou de ser cinema. Eu vou mostrar umas menções honrosas de alguns jogos que eu achei legal abordar nesse vídeo, né? Vamos começar pelo um jogo lá de 1986 que foi lançado no Brasil. Porém, adivinha? É o mesmo caso que Mario 2. O jogo não é do Chapolin, na verdade é um port de outro jogo chamado Ghost House, onde em ambos os jogos o objetivo é acabar com Drácula. A única diferença são os protagonistas de cada jogo. Acredite, eu também fiquei um pouco surpreso quando isso foi anunciado, mas basicamente é só isso. É só uma skin do Chapolin no Fortnite. É lógico que eu tinha que citar isso. O Cypher não fez isso só com o Street Chaves, não, ele foi além. Ele fez vários jogos que parodiavam jogos retros famosos, porém com personagens de Chaves. A gente tem, por exemplo, o Super Mario World, que é uma clara paródia de Super Mario World, só que com o Seu Madruga no lugar do Mario.
Madruga Craft, que é uma paródia daquele jogo de survival ou sandbox, bem naipe Minecraft ou Terrarios, que é com uma cara de jogo antigo, entre outros e outros e outros que ele fez. E honestamente eu acho maravilhoso. Que por favor façam remakes desse jogo. Por favor, preciso do Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo meio desconexo com o canal geral, mas geralmente achei que era um ótimo tema para abordar. Especialmente que tô começando a fazer remakes de jogos como Street Chaves que eu já citei anteriormente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E adiós, amigo. Voy a ver,